Depois, o tempo, a duração das formações ou dos cursos, existem diferenças. Um curso é uma coisa que você pode fazer num fim de semana, como eu disse, aquele curso que eu fiz, o primeiro que eu fiz, o primeiro, ele foi um fim de semana, foi um sábado e um domingo, acabou. E eu falei, mas só isso? E eu tenho um certificado, mas esse certificado vale para quê? Porque o sábado e domingo eu não aprendi nada. Eu fiquei com aquela sensação, não vou conseguir nem ajudar minha filha com isso que eu aprendi aqui. Não foi o suficiente, eu fiquei assim, ah não, mas agora você tem que fazer o nível 2. E o nível 2 é quanto tempo? É mais um fim de semana. E eu, mas é só isso? Tipo, eu fiquei indignada com aquilo, porque era pouco para o que eu precisava. Eu precisava de algo que tivesse muita densidade e não tinha. Então, o curso, ele normalmente tem uma densidade menor, mas ele também te dá menos ferramentas. Depois é você que se vira com aquilo. A informação foi dada e você tem que correr atrás do prejuízo, você tem que tentar encontrar um caminho para te ajudar naquele momento em que você precise atender um paciente, né? Então, os cursos, eles normalmente têm um valor mais econômico, mas eles são mais curtos e eles trazem uma quantidade de tempo. Por exemplo, eu tirei o Reiki, quando eu tirei o mestre em Reiki, cada nível, né, era um tempo. E o primeiro nível que eu fiz, eu também fiquei assim, ué, mas é só um fim de semana, eu já tenho nível 1 de Reiki? É, porque depois você vai ter que ficar exercendo, você vai entendendo, você vai percebendo, e isso que vai estar trazendo para você a experiência. E eu olhei para a cara do mestre e fiquei tipo assim, mas eu não entendi tudo que é necessário ainda. Tá, eu entendi um pouco, mas agora eu vou fazer. Ah, mas agora você vai fazer os 21 dias, eu não sei o que. E eu, tá bom, mas também não veio aquilo que eu precisava. Então, eu demorei para encontrar aquilo que eu precisava, daquela densidade que eu precisava. E aí eu entendi a diferença entre curso e formação. Porque numa formação é algo que você vai fundo mesmo, que você precisa ter essa densidade, que você precisa ter consultas, né? Que você precisa ter, ainda ontem eu estava falando de colocar um entregável, que eu quero muito que tenha na nossa formação, que é uma biblioteca virtual. Então, colocar todos os livros que possam complementar a jornada do terapeuta para que ele possa ler, para que ele possa, para quem tem mais tempo e quiser se especializar ainda mais, está ali disponível para ele, né? E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. E isso é a diferença entre uma formação, um curso, uma especialização. Tanto, por exemplo, se vocês forem pensar numa graduação, né? O psicólogo ele passa 4 anos fazendo a sua formação, né? Se tiver mestrado entregado, entregar. Eita, meu Deus, que agora complicou aqui a minha integrado. Isso, a minha língua ficou enrolando. Se ele tiver com mestrado integrado, ele automaticamente tem 1 ano a mais. Então, o processo de Bolonha, 3 anos com 4 para um mestrado. Quando ele está fazendo esse processo, ele tem mais ou menos 2 meses, às vezes um período, às vezes um semestre, para cada matéria que ele vai precisar trabalhar no futuro. Imagina, vamos falar agora de aspectos, vamos falar agora de transtornos, vamos falar agora sobre. E vai falando cada cadeira, né? Mas quando ele termina, se ele quiser ser bom numa área, ele vai precisar fazer uma especialização. A especialização leva menos tempo do que a graduação. Mas porque é tão específico naquela área que ele vai focar mais, né? Agora, quando a gente está tirando uma formação pela primeira vez, ela precisa ter essa profundidade. Então, a diferença entre a duração dos cursos está relacionada à profundidade que aquilo vai entregar para vocês. Depois, as formas de estudo, né? Existem algumas formações que só são presenciais. Existem algumas formações que são mesclado entre o presencial e o online. E existe hoje em dia também as formações que são remotas, online, que você pode ter essa entrega online. Então, no caso da Biomicrohertz, a gente tem um online, mas a gente tem um online de forma diferente das formações online, porque a gente tem, como a nossa formação, uma formação certificada pela DGERT, então tem aulas síncronas e assíncronas, ou seja, aulas em que eu estou ao vivo com os meus alunos, e que eles podem fazer perguntas, podem interagir comigo, que eu estou pertinho, e aulas que eles assistem no tempo deles, no ritmo deles, que tiram nota, que apontam, que fazem lá os resumos deles. Então, são assíncronas e síncronas, mas o formato é online, o que permite que você possa estar na China de viagem e assistir a aula, o que permite que a Claida, por exemplo, esteja, não sei se, Claida, você já voltou para Angola ou você ainda está em Lisboa? Claida está tirando a formação lá do outro lado, está na Angola, né? Aí tem gente tirando do Brasil, a Paulinha está no Brasil nesse momento, né? Ainda está em formação.
Então tá lá no Brasil, tem as pessoas que estão aqui em Portugal, né, nessa região, tenho também uma na França. Então, independente do lugar onde você esteja, você pode tirar a formação no seu ritmo, e isso permite. Então, é importante a gente pensar, tá em Lisboa ainda, Cláudia? Que bom, né? Só abraçando as filhas. Pronto. E depois a questão do certificado. Cada formação, ela pode entregar um certificado. Existem certificados que estão relacionados e que fazem parte de uma certificação oficial, que é, daí tem várias outras exigências, né? A formação Biomicrohertz, ela tem várias outras exigências que fazem parte da formação, e existem os certificados, que são certificados, aqueles certificados que são dados pela própria entidade formadora, que tem um valor mais emocional do que um valor realmente governamental. Por exemplo, se vocês forem fazer um trabalho junto, né, junto de um espaço governamental, o seu certificado não vai servir. Eles vão precisar de um outro. E daí, nesse caso, as formações com selo DGERT, né, com aprovação DGERT, faz com que você possa desenvolver parcerias com espaços que também são geridos pelo governo, tá? Então, isso são algumas das coisas. Agora, o que é importante? Depois que eu tirei a formação, Gi, aonde que eu posso atuar? Vai depender um pouquinho da área que você tenha, mas você pode sempre atender presencialmente ou online. Quem aqui, pessoas lindas, me falem aqui, minhas alunas lindas, quem aqui atende presencial e online? Quem aqui só atende presencial e quem aqui só atende online? Escreva aí para mim, por favor. Então, eu posso escolher se eu quero trabalhar presencialmente, se eu quero trabalhar online. Você pode, ó, por exemplo, a Sandra Vieira está atendendo em ambos. Você pode atender só presencial, você pode atender só online. Durante muito tempo eu atendia presencial. Hoje em dia eu só atendo online. Então, você pode fazer tanto presencial quanto online, porque você ainda está no iniciozinho, Cláudio, da formação, mas daqui a pouquinho você vai poder estar atendendo todo mundo. Presencial e online, a Cláudia Silva, tá? De Baião, né, Cláudia? É a Cláudia de Baião. Nós temos a Cláudia de Baião e a Cláudia Domingues, que é de Viana do Castelo. Mas então, escolher. Vocês podem escolher o que vocês querem. Olha, presencial e à distância, Rosilene, ou seja, online, né? Então, isso é muito importante também. Depois se você vai atender presencialmente, é sempre importante, tanto presencialmente quanto online, você ter uma agenda que permita você atender os seus pacientes. E a primeira pergunta que eu sempre faço para as minhas terapeutas, para quem entra na formação, é: você tem que pensar em qual o valor que você quer ganhar e quantas vezes você quer atender por dia ou por semana. Quando eu comecei, gente, eu já cheguei a atender 6 pacientes, 7 pacientes num só dia. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso, porque também não tenho essa necessidade, né? Então, atualmente, eu atendo normalmente 3 vezes na semana e no máximo 4 pessoas no dia. Normalmente. Rasas as exceções. Quando eu abro assim uma brecha na agenda que eu falo, não, vou atender mais vezes. Mas normalmente é assim a minha agenda. Então, você pode escolher como que você quer gerir a sua agenda, como que você quer gerir o seu tempo com a família, gerir o seu tempo com as coisas que você gosta, as atividades que você gosta. Porque eu, por exemplo, eu tenho atividades que eu gosto e que ocupam a minha agenda também. E isso é que é importante, eu conseguir gerir com o que eu gosto também, para que eu não acabe adoecendo também. E isso é muito importante para vocês também, tá bom? E depois que eu tenho uma agenda e que eu consigo ter uma rotina, eu escolho, ok, qual o valor que eu estou iniciando os meus atendimentos, quantas vezes por semana eu quero atender, aonde que eu vou divulgar os meus serviços, se eu vou atender presencialmente, eu tenho uma forma de divulgação, se eu vou atender online, eu tenho outra forma de divulgação. Dentro da nossa formação, a gente tem um módulo específico só para isso. Olha, como que você vai atender as pessoas, se você vai fazer online, como que você atende, como que você mostra os seus serviços, como que você se mostra, dá a entender e conhecer o seu trabalho. Se você vai fazer presencial, quais são as parcerias que você pode ter, como você pode propor para empresas, como você pode propor para juntas de freguesia, como que você pode estar trabalhando junto com as pessoas da forma que é mais indicado para você.